Salve, salve família! Bem-vindos a mais um podcast do Tropicast, o podcast mais tropical que você vai ver. E nós estamos aqui com nossos convidados, o co-host o Alisson. Salve, salve família! O nosso professor Manuel. É um prazer estar aqui com os colegas. E o nosso convidado, o biólogo marinho, só você presente. Chamo Renilson, faço mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. E é isso, né? Sou professor de biologia, estou atuando aí na profissão há alguns meses recentemente. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco do porquê você escolheu a biologia, o que te interessa na biologia. Então, a escolha pela biologia, eu posso ficar olhando pra lá ou pra tu ou pra... Fica à vontade, Fica mais confortável. Fica mais confortável. Então, eu escolhi biologia desde pequeno, ele sabe disso, eu falava pra ele que queria fazer biologia porque eu gostava muito de natureza, de bicho, e uma identificação muito alta assim com a profissão, do ponto de vista de não foquei em ganhar muito dinheiro, porque eu sei que num país que não leva tanto a sério a questão da degradação ambiental, eu vou conseguir obter tanto dinheiro com isso, porque o mercado econômico ele não foca tanto dinheiro nisso, mas escolhi por uma questão de alma mesmo, de me sentir bem, produzir e estar em defesa de uma coisa que as pessoas geralmente não se importam, não saem em defesa. Então, eu me apeguei a uma pauta que eu sei que me dá uma razão hoje para estar vivo, que é defender o meio ambiente. Então a minha profissão foi uma escolha direta com a questão do meu ser, da minha existência e de me sentir confortável de estar aqui no mundo. Então, no caso, você escolheu algo que se identifica, primeiramente, que é algo muito importante que nós devemos levar em conta quando escolhemos uma carreira, no caso. algo que você gosta, que você sabe que vai se sentir confortável em trabalhar com aquilo. Exato, algo que você goste, no caso. E, tipo, você, através desses estudos em biologia, seja marinha ou outros âmbitos, se mostrou, tipo, capaz de apresentar vários tipos de pesquisa, no caso. E, tipo, qual os tipos de pesquisa você atualmente está fazendo, ou algo assim do tipo? Então, atualmente eu estou desenvolvendo mais, realmente, especificamente na região do manguezal. Anteriormente eu trabalhava com comportamento de peixe, uma pesquisa que a gente instalava eletrodos na água e tinha como objetivo estimular os peixes a comerem mais. Qual a lógica disso? Alguns animais eles possuem eletrosensores e os eletrosensores eles são capazes de perceber o campo magnético no ambiente. Quando ele está sendo alimentado com ração em cativeiro, a ração ela não emite o campo eletromagnético, então o bicho tende a comer menos. Quando ele está em natureza, qualquer organismo vivo que se movimenta cria um campo eletromagnético na água e esse eletrosensor dele é estimulado, faz com que o animal cresça mais. Então não era vantajoso para um cara que faz aquicultura, que produz peixe em cativeiro, produzir sem o eletrodo, porque o eletrodo vai estimular o bicho a crescer mais e menos tempo ele vai conseguir mais renda. Sendo que ainda não era meu foco com pesquisa, trabalhar em melhoramento de produção. Foi quando eu migrei para ecologia e comecei a trabalhar com conservação do manguezal, né? Que é esse estudo mais voltado para tamanho, para poluição na água, para oxigênio dissolvido, para a presença de fábrica, para a questão da pesca artesanal, que é um estudo com um olhar mais amplificado, porque uma coisa é eu trabalhar para melhorar a pesca e a produção da pesca dentro de uma indústria. A outra coisa é eu trabalhar para evitar a degradação ambiental. Eu trabalhar para evitar que as pessoas que são pescadores não tenham acesso ao recurso pesqueiro. Eu trabalhar para evitar diretamente um colapso econômico dentro da região do manguezal de acordo com os valores econômicos que ela oferece. Então, a pesquisa hoje já está um pouco mais alinhada com essa questão social assim, me deixa um pouco mais satisfeito com o meu trabalho do que anteriormente. Isso. Agora, desculpe interromper, mas é interessante a gente pensar que houve uma mudança no teu perfil profissional, porque quando a gente te acompanha ao longo da tua graduação e tudo mais, a gente pode dizer que desde o PIBIC e do desenvolvimento da graduação, para tu chegar e escolher trabalhar com caranguejo, com siri, eu passei por etapas. Espécies. Como é que foi essas etapas assim para tu poder se descobrir enquanto um biólogo que prefere trabalhar no meio ambiente em defesa de um estuário que é o manguezal, sabe? Que mudanças foram essas que foram te impactando para tu escolher isso, sabe? Eu acho muito interessante esse teu posicionamento agora. Uma das coisas boas assim que eu gosto da vida é que você tem que experimentar as coisas para saber se você gosta ou não. E quando eu entrei na biologia eu tinha um olhar muito cego assim do que era biologia, né? Para mim biologia era estar dentro de um laboratório, sentado, analisando um bicho e ia passar aquele resultado ali como pesquisador. É o que a gente acha que é. É o que quando eu saí da outra coisa totalmente diferente. Pronto, quando eu estava na escola eu tinha essa visão da biologia. Para mim a biologia era aquilo, eu estava fardado aquilo. Só que quando eu entrei no curso, quando você queria ingressar, o que te motivava isso? Era essa pesquisa em laboratório
ou você queria externar isso? Não, eu queria estar no meio dos matos. Eu dizia pra todo mundo que eu queria estar no meio dos matos, independente, que eu queria trabalhar em mato, que eu queria realmente estar em contato com a natureza, que eu ia me sentir bem fazendo isso e me sinto. E não foi nem por uma questão, como eu tinha dito, econômica, mas tem uma das coisas que eu acho muito boas na vida, que independente da área que você escolha para fazer da sua vida, as pessoas dizem, aquilo não rende para quem tá ali e não gosta. Para você que tá na profissão que você se identifica, automaticamente você cresce. Automaticamente você aprende, automaticamente você agrega, automaticamente você melhora, você inova. Então, quando você está numa profissão que você gosta, por mais que aquela profissão dentro da sociedade ela não tenha aquela valorização, que você não receba muito, você pode fazer a sua profissão valer muito. Você pode começar com nada e você se empenhar tanto naquilo e você se sentir tão bem fazendo aquilo que em dado momento você vai receber por aquilo. E se não for um recebimento, um retorno financeiro imediato, é um retorno de bem-estar, de alma, sabe? Quando eu sei que hoje eu estou fazendo um trabalho em proteção no manguezal e foi durante a graduação que eu percebi isso, eu noto também que eu estou alimentando minha alma de bons sentimentos e de boas razões. Então todos os dias quando eu me acordo para trabalhar no manguezal, quando eu vou para uma escola falar, ou quando eu vou dar aula, eu sei que eu estou indo fazer uma coisa que eu gosto. Então é diferente. Eu não acordo com aquele fardo de obrigação, eu acordo com aquele fardo de satisfação, com aquela capacidade, com aquela felicidade de estar fazendo algo que eu gosto. Então muda o dia a dia da pessoa. Às vezes você não tem nem energia, mas só de lembrar que você faz algo em prol do meio ambiente, que você faz algo em prol do bem, você já ganha energia para conseguir atuar e fazer isso funcionar. Sim, beleza. E isso é massa. Agora sim, ninguém vive só de amor, né? Com certeza. Então, pra gente escolher uma profissão, a gente também tem que pensar no de lado de sobrevivência econômico, como é que eu vou tipo assim, eu não sei que não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver, mas tipo, eu, por exemplo, eu trabalho com música, tipo, eu não tô ganhando muita coisa agora, mas tipo, eu já comecei a ganhar algumas coisinhas, tipo, se eu continuar eu sei que eu vou conseguir tipo, ganhar mais e tipo, trabalhar com o que eu gosto, tipo, me sinto à vontade fazendo aquilo ali. Exato, então, tipo, a ideia de se sentir bem, ele é o primeiro requisito. Mas se não tiver retorno financeiro, a gente vai ter que procurar outra coisa para poder se virar. Pra sobreviver, né? Porque tem uma coisa, a gente se sentir bem e se sentir vivo, né? A gente se sentir bem primeiro, a gente tem que se sentir vivo, né? Atualmente eu vi que tinha 33 milhões de pessoas em situação de fome. Então como é que eu posso, por exemplo, escolher ser biólogo num país que faz desinvestimento, ou, por exemplo, escolher ser engenheiro, não ter curso pra gente, sabe? Não ter espaço de trabalho pra gente poder exercer nossa profissão. É exatamente isso, tipo, como é você querer escolher biologia, sendo que tem várias crianças sonhando em ser jogador de futebol, sabe? Existe uma tremenda diferença, porque principalmente professores que levam a cargo de pesquisas, como historiador, pesquisadores, a gente raramente encontra esse desejo em crianças, muito raramente. E eu acho muito importante essa sua vinda a escolas públicas, principalmente, que você está proliferando esse bem. Tipo, você está mostrando que isso existe. Você não só está mostrando que é só futebol, só sei lá, outras tipos engenharia, medicina, né? Exato, que a galera coloca como... Não só existe esse tipo de profissões. Hoje em dia a galera que quer trabalhar com jogos também, tipo Free Fire, coisas assim. No caso, tipo, tem crianças que atualmente trabalham, tem que trabalhar em mangues para sobreviver com economia, você deve saber muito disso. E, tipo, essas crianças sonham em mudar de vida, mas eu acho importante você fazer esse tipo de pesquisa e mostrar, porque você pode mostrar àquela criança que ela pode mudar de vida, estando naquela mesma situação. Nossa, eu tô aqui caçando caranguejo. E vendo na comunidade dela. Né? Eu tô aqui caçando caranguejo, mas eu tô fazendo bem pra eles. Tipo, eu posso estar no futuro fazendo pesquisas e fazer com que essa cultura continue viva, sabe? E eu acho muito importante essa questão de você poder proliferar todo esse bem que você encontrou na sua tese, na sua pesquisa, sabe? Uma das coisas que eu trabalho na minha pesquisa é a questão do conhecimento popular. O que é o conhecimento popular? É o conhecimento tradicional, um conhecimento que ele não passou pela universidade para se tornar científico de fato, mas que ele funciona. Por exemplo, o conhecimento de um pescador. Quando eu entro num barco e que eu estou com um pescador, ele chega ali, eu aprendo muita coisa com ele com relação à ocupação das espécies. Ele sabe onde tal espécie está, ele sabe qual o melhor horário para pescar, ele sabe qual a rede de pesca necessária para utilizar. Ele tem diversos conhecimentos ali que são chamados de conhecimentos tradicionais e que ele aprendeu com os parentes dele, com o avô, com a mãe, e que continua sendo conhecimento importante porque aquele conhecimento ele serve para a vida dele. Então quando eu tenho um contato ali com aquela cultura, com aquele jeito de viver diferente, não só eu
tenho a oportunidade de enriquecer aquela pessoa com o que eu sei, mas eu aprendo muito mais com aquela pessoa. Eu consigo estar naquele ambiente e de fato trazer isso e falar para as pessoas o que é o trabalho deles e como eles enxergam isso, o quanto isso é importante para eles. Então o fato de trabalhar com essa pesquisa e de conseguir puxar esses caracteres dessa profissão, os caracteres da minha profissão, os caracteres da profissão deles, os caracteres do manguezal em si, é uma coisa que realmente é renovador para mim, né, do ponto de vista de trazer o diferencial do que não é citado. Ninguém fala de pesca na escola, ninguém cita um caranguejo na escola, ninguém fala do manguezal na escola. E quando fala de manguezal é um lado totalmente diferente da biologia, tipo geografia, e a gente aprende muito pouco sobre o mangue. E é algo que está situado ao nosso redor. O que não faz sentido, né? E é algo que o Christian falou que é muito importante, que é a ideia de que tem toda uma comunidade, tem toda uma sociabilidade, e a ideia que você levou também, que é tipo, eu não sou o dono do saber, eu estou chegando da academia para ensinar o pescador como pescar. Não é essa parada. Você vai aprender muito mais com ele do que eu, com certeza. Então como é que é essa relação de troca? Posso dizer assim que seria uma relação de troca? Ou você acha que ainda rola muito uma ideia de, eita, o pescador ele tá ali como meu objeto de pesquisa, eu vou extrair o que eu puder, sabe? Essa ideia de levar. E outra, diante disso, como é que você acha que isso ajuda as comunidades ribeirinhas e que vivem da pesca, assim como, por exemplo, como é que eles podem ganhar um valor a mais ou agregar conhecimento para a vida deles com essa troca? Eu acho que em si a troca, né, que eu trabalho acessando o conhecimento ecológico local, que é um dos estilos de pesquisa, né, tem uma área da biologia que é chamada etnobiologia, que a gente aprende os conceitos ecológicos, seja de botânica, seja de nome de espécie, entrevistando o pescador. Então se eu faço pergunta a ele sobre espécie, sobre local, eu vou estar acessando o conhecimento ecológico local daquela pessoa, vou estar acessando o conhecimento que foi passado por comunidades e por tradições. Então, quando eu penso o planejamento de uma reserva ambiental, e tinha muito tabu dentro da biologia, era pensar só os fatores ecológicos, e a etnobiologia ela incluiu uma coisa que não era pensado antes, que era a questão social. Antes se pensava muito na espécie de caranguejo que estava lá em extinção, mas não se pensava no pescador que precisava do caranguejo para pescar, e que automaticamente, antes de qualquer sistema econômico e de comércio, aquele pescador ele já fazia pesca naquele local. Antes de qualquer fábrica, de qualquer cidade, de qualquer urbanização avançar, aquela comunidade pesqueira ela já sobrevivia da pesca. Então, para entrar no ambiente, eu tenho que entrar primeiro com a consciência de que minha universidade, até o conhecimento científico, ele veio depois do conhecimento popular. Então, eu tenho que aprender a valorizar o conhecimento popular e usar dele como estratégia de manejo para fazer as reservas funcionarem. Por quê? Se ele usa esse sistema de manejo de pesca e ele nunca teve problema, significa que aquele sistema funciona. Então, o que é que eu tenho a aprender com esse sistema? Por que ele usa essa arte de pesca? Por que ele usa esse caranguejo, esse local para pegar esse caranguejo? Por que ele utiliza a tal momento? Então, não é só uma questão de eu chegar e usar isso para minha pesquisa, mas é uma questão de eu olhar para ele com um olhar de sabedoria, com o olhar de uma pessoa que realmente construiu e tem uma capacidade ali de desenvolver uma pesca, de olhar para o ambiente com um olhar que eu não vou ter, um olhar que ele tem porque ele passa 50 anos pescando e eu não passei 50 anos pescando. Minha visão ela foi aprendida em livros, minha visão foi aprendida em laboratório, um campo e outro. A visão dele é aprendida todos os dias quando ele precisa daquilo para sobreviver. Então, por mim é uma opção fazer uma pesquisa, fazer uma ciência, mas para ele é a vida dele é estar dentro do mangue, a vida dele é viver daquilo ali. Então, um dos primeiros passos para alinhar minha pesquisa e não fugir dessa questão do conhecimento tradicional é ter um olhar que não seja alienado, um olhar que ele seja universalizado, que eu consiga entender o manguezal não como um ambiente que tem caranguejo, mas um ambiente que tem caranguejo, tem pessoas que vivem daquele caranguejo e que eu preciso aprender com elas como é que maneja essa arte de pesca, como é que eu respeito a natureza. Eu tenho que aprender com essas pessoas e não, de fato, com as coisas que eu vou usar apenas do cientificismo para construir. Agora, uma dúvida que eu tive, no caso, como é que você utiliza desses conhecimentos tradicionais, digamos, tal hora é bom para pescar tal tipo de peixe? Isso é como interessante. Como é que você consegue aprovar cientificicamente? Digamos, sei lá, tal hora acontece tal, tipo, a água fica mais salgada. Estou dando um exemplo muito, sei lá, da hora a água fica mais salgada, então é melhor para pescar esse tipo de peixe. Existe muito disso, como é que você utiliza isso? Tem isso também, tem esse sistema da dinâmica das marés, né? Então, na dinâmica das marés, eu vou marcar um ponto-chave aqui, vamos dizer, esse ponto aqui, ele é a desembocadura do rio, e na maré alta, a água do mar, ela vai entrar para o rio, certo? Ela vai ocupar a região do rio.
Então a água salgada vai tornar aquele ponto ali mais salgado naquele momento, a salinidade ali vai elevar, certo? O pescador sabe que na maré alta, como a água do mar está entrando no rio, aquele ponto ele vai ficar mais salgado. Quando eu faço uma entrevista a ele, pergunto qual é o horário do dia que a água está mais salgada. Ele vai relatar para mim, por exemplo, que é quando a maré está alta, naquele ponto. Quando eu vou fazer as análises no mês, eu posso repetir durante um ano, pegar a água naquele exato momento que ele descreveu e testar a salinidade. Eu vou ter uma média dos meses e cada mês eu vou ver que a salinidade deu 28 no horário de maré alta e a salinidade deu 20 no horário de maré baixa. Então eu vou ter um dado que eu vou conseguir cruzar o horário que ele falou que a salinidade fica mais alta com o horário que eu me tirei a medida. E quando eu cruzo o conhecimento tradicional dele, de tanto tempo que ele está lá e ele sabe que aquele local está mais salgado, com a medida de salinidade que eu tirei da água, eu vou ter uma construção mais universalizada. Eu vou ter uma construção de um parâmetro físico, que eu usei um salinômetro, que é um dispositivo, juntamente com o parâmetro da etnobiologia, do conhecimento tradicional, que foi a informação que o pescador passou. Por exemplo, tem uma espécie, né, que eu tinha citado na aula, que é o siri-cagão, que ele fica em região mais doce. Se eu perguntar a ele, ele vai dizer, mais dentro, tu vai achar o siri fazendo entrevista. Onde é que eu encontro siri-cagão? Vai na água doce, vai mais dentro do manguezal. Com o tempo, se eu fizer uma análise de onde aparece mais, se eu tiver 3 pontos, se eu tiver esses 3 pontos, e nesses 3 pontos aqui eu percebi que no primeiro tinha um siri-cagão, no segundo tinha 3 durante o ano e no terceiro tinha 9. O que é que eu encontrei enquanto isso? Enquanto a salinidade ela vai aumentando, ela vai baixando, ela vai ficando mais doce, a quantidade de espécimes vai aumentando. E aí eu cruzo com a informação que o pescador falou que o siri-cagão ele fica internamente no rio. Então eu peguei a informação que ele deu, sem fazer ciência nenhuma, sem fazer análise nenhuma, e eu já sabia que o siri-cagão ele fica na região interna. Mas aí com o cientificismo, provando a salinidade e repetindo isso, que tem que ter uma repetição na pesquisa, eu consegui provar que aquela espécie realmente fica internamente. Então eu estou fazendo uso de um dado ecológico, de um dado etnobiológico, unindo os dois para fornecer subsídio para a reserva. A reserva agora sabe onde aquela espécie está. Então se a reserva ela quer botar uma proteção específica para essa espécie, ela vai ter uma faixa que ela vai proibir a pesca naquela região, mas aí ela não vai proibir no rio todo, porque se ela não tivesse o dado, ela proibiria no rio todo. Ela permite que o pescador pegue nessa área aqui e não atrapalhe o trabalho dele. Ela permite que essa outra espécie se desenvolva nessa região através da união de dados científicos e dados da etnobiologia, sem que isso atrapalhe o trabalho do cara nem o desenvolvimento ecológico. Ela causa um equilíbrio, uma homeostase. E agora assim, eu achei muito engraçado o nome desse siri. Como é que a gente faz esse processo de tipo nomear um siri dessa forma, sabe? De siri-cagão. É porque foi feito, o menino falou na aula, né? Como era o nome do marisco? Que ele chama? Maçoni. Maçoni. Lá algumas pessoas raramente chamam de maçoni. Quando ele falou, eu pensei que era, porque eu já tinha ouvido, mas eu não tinha certeza exatamente de qual tipo era, né? Porque tem o sururu e o marisco. É uma coisa muito de conhecimento tradicional. Cada população pesqueira, ela vai botando os seus nomes de acordo com sua cultura. Por exemplo, tem peixe que o pessoal chama de camurupim, aí tem outro lugar que o pessoal já chama com outro nome, tem outro local que o pessoal já chama com outro nome. Então tem umas características que elas são específicas da região. O que dá o nome disso é chamado conhecimento ecológico local, que eu disse, e eles vão dar esse nome popular de acordo com o ambiente. Por exemplo, no sul, o siri azul, que a gente chama de siri azul aqui, é chamado de siri açu lá. Ou seja, tem nomes diferentes, mas quando você vai para a biologia, para o nome da espécie, os dois são Callinectes dani, que é o Callinectes é o gênero e dani é a espécie. Então, o nome da espécie, o nome científico, ele vai servir para unir e fazer com que a gente não esteja falando de coisas diferentes, de espécies diferentes. Mas o nome popular vai variar de acordo com a região, principalmente. Eu imagino que deve ser muito difícil você estar trabalhando numa região e depois ir para outra e perceber que os nomes são totalmente diferentes. Diferente. Por isso que eu me prendo sempre ao nome da espécie, porque se eu for para o nome popular, para usar no trabalho, acaba que eu posso confundir os dois. Então, se eu estiver fazendo uma comparação a nível de uma reserva só, ok. Mas se for falar de duas, eu tenho que ver se a espécie que ele está falando, aquele nome, é a mesma espécie que eu estou analisando com o nome, a nomenclatura científica. E como é que você faz isso? Você demonstra características a eles ou você pega e diz esse daqui é esse? Tem na carapaça do siri, ele tem uns espinhos frontais aqui e a altura desses espinhos é o que determina a espécie. Aí tem um livro que é chamado Livro de Identificação dos Crustáceos, que é de 1996, que ele vai mostrando como é que você faz a identificação. Quando os 4 dentes frontais eles são iguais, é chamado o siri-cagão, né? Que é esse siri, que é o Callinectes bucurti. Aí Callinectes é um gênero todo. O que muda é o segundo nome, que é chamado epíteto específico, ou espécie. Por exemplo, canes familiares são os cachorros. Mas o canis
em si, toda a família os lobos também são canes. Só que os canes familiares vem de familiar, de domesticação, vem de cachorro. Então a mesma coisa pro siri. Só que o siri é de acordo com os espinhos frontais. Se tiver os 4 espinhos iguais, Calinex bucurti, que é o siri cagão. Aí se tiver os 2 do meio menor do que a metade, é o siri azul, que é o Calinex dano. Então é de acordo com essa identificação morfológica que eu faço mesmo. Quando ele tá analisando o material, que eu analiso o desembarque, eu pergunto a ele o nome daquela espécie. Eu olho sabendo já qual é o nome para biologia. Tem o nome para biologia e tem o nome popular. Tem algum tipo de crustáceo que você gosta mais de analisar? Algum assim que você tem um favorito? Agora seria, porque é a precisa de mestrado, né? Eu tenho que falar aí. É obrigado a mas eu gostei porque ele é aquático, que é diferente, porque o caranguejo ele é terrestre, o aratu e o guamon também são terrestres, né? O siri ele é o melhor crustáceo natante do mundo. Então, ele é o que nada melhor. É difícil de pesquisar sobre ele por fato de ser aquático? Por ser aquático, o método de coleta e de análise é diferente. Por exemplo, eu consigo saber o tamanho do caranguejo sem tocar nele. É a média da população. Eu posso medir o tamanho da toca e ter um cálculo de conversão para o tamanho do bicho, de acordo com a toca. Então eu posso fazer uma medida de análise indireta, já fiz isso. Mas com o siri não. O siri não tem como eu medir uma toca debaixo d'água ou saber como ele está enterrado lá. Eu tenho que de fato pegar e trabalhar diretamente com o animal. Então de certa forma é um pouco mais complexo. O método de pesca é diferente porque é no ambiente aquático, mas eu também gosto porque é uma espécie que não tem tanto foco na pesquisa, justamente porque as pesquisas delas são mais direcionadas para caranguejo e para guamon. E o que a gente vê de siri, né, se não me engano assim, é o siri cascudo, por exemplo. E eu acho que, imagino, deve ser muito diferente do que nós vemos na sua pesquisa, deve ser muito diferente. Siri cascudo, eu só lembrei do... Começa aqui seu Eu só lembrei do seu siriguejo. Começa com seu siriguejo. Ele já é siriguejo! Eu pensei que vou deixar que vem de um hambúrguer de siri. Isso, desculpa, seu siriguejo. Sabia que o siri cascudo é uma armadilha de siri? É um corvo. E É um na corvo. cidade dos Pendubiquim só tem ele, a mãe dele de siri. E pior, ele é um siri, mas a pata dele, ele não é um siri na verdade, ele é um caranguejo, porque a última pata dele, que é a pata que ele fica em pé, pra ser um siri ela tem que ser natante, tem que ser achatada, que é o que ele nada. E o dele é 2 perninhas igual de caranguejo, então ele não é siri. Eu imagino que você deve assistir Bob ódio. Acabou minha ilusão agora. Um ódio, Quer dizer porque- que seu siriguejo não é um siri. E o Lula Molusco não é um... Eu imagino que você deve assistir Bob Esponja Com se ódio. retorcendo. Mas isso é real. Para ser um siri tem que ter a última pata adaptada para nada, porque ele é aquático. E ele é hidrodinâmico, ou seja, ele é achatado para cortar a coluna d'água e ele conseguir nadar. Se eu não me engano, o criador do Bob Esponja, acho que ele era pesquisador. Ele é biólogo. Eu vi isso. Inclusive, esse do corvo é verdade mesmo. Aquela armadilha é um corvo, pô. O siri cascudo do restaurante é um corvo, que é uma armadilha que eu tinha citado na aula, que é dos indígenas e tudo mais. Que o menino falou. Que nem eu tava falando aqui, comentando, eu imagino que você deve assistir Bob Esponja assim, Com ódio. Com ódio, porque tem muita coisa ali errada que você percebe que tá errado e tá sendo ensinado de forma errada para em geral. Tem um esquilo embaixo d'água. E começamos por O aí. capacete da Que capacete de astronauta. Começamos por aí. Vez ou outra o cara joga um anzol assim, vem um esquilo com capacete de astronauta. Acho que deve ser bem comum. Mas assim, né, a alusão da criança também tem um pouco dessa questão da imaginação. Não necessariamente ele vai ter que ensinar tudo, ele vai construir conceitos também. Eu acho que passa por questão dos professores também chegar o momento de falar, né, que é uma ilusão. E o que você acha? Acabar com a ilusão da galera, que é O isso? que você acha sobre isso? Tipo, beleza que é um desenho para crianças, mas tá totalmente distorcido ali. O que você... Por ser um desenho para criança e por não precisar de uma análise científica nem nada para funcionar, por ser realmente uma Entretenimento, né? um entretenimento, por ser uma ficção científica e realmente não ser o que existe, eu digo, ok, eu não vejo problema, porque ele de fato induz ao erro, mas ele não obriga ninguém a ver. Se fosse, por exemplo, todo mundo é obrigado a ver Bob Esponja passa nas escolas e aí os alunos tivessem que construir esse conhecimento de forma errada, era uma coisa. Mas é uma coisa livre, sabe? Não tem como a gente controlar e impedir as pessoas de produzirem um conhecimento e determinar que eles vão produzir apenas cientificamente correto. Você não vai poder botar o Siri desse jeito por conta disso. Ou por conta daquilo. Os personagens de Dragon Ball parecem um jacaré, Piccolo, ele é todo verde. Que tipo de ser humano é verde? Na Namekusei a gente não tem outro planeta, a gente não tem, não existe isso. Ou seja, é uma questão de imaginação também, de você estimular as crianças a pensarem, ou estimular a quem está assistindo de fato a ver algo diferente, não necessariamente o que é real, né? Porque a ficção e o desenho, ele justamente traz essa realidade alternativa, né? As coisas não são como na Fenda do Biquíni, que o maior vilão do mar era o Plâncton, né? O maior vilão do mar é a gente.
não é o plâncton. Verdade. Então no caso, o plâncton que faz uma função social muito importante na água, né, na vida real, assim, no animado, no caso, no desenho animado, ele é colocado como vilão. Ele só serve de alimento, de baleia e de bicho. Mas que serve o plâncton? O plâncton, ele é porque tem uma diferença, o nécton e o plâncton. O nécton é todo organismo aquático que tem força para quebrar a corrente d'água. Por exemplo, um peixe. Ele tem uma nadadeira, um siri, ele tem uma nadadeira. Quando ele está na água, ele consegue nadar e quebrar a corrente d'água. O plâncton não. O plâncton é todo organismo que é levado. Ou seja, tem o fitoplâncton e tem o zooplâncton. Fito é planta e plâncton, ou seja, ele é uma alga microscópica que fica flutuando e ele não consegue quebrar a corrente d'água. A água leva para lá e para cá. O plâncton é um zooplâncton, o zooplâncton pode ser, por exemplo, larva de peixe. A larva de peixe ela não consegue quebrar a coluna d'água nadar. Ela é arrastada, então ela é classificada como plâncton porque ela não consegue nadar, entendeu? Então todo organismo que tem um movimento para quebrar a coluna d'água é nécton e todo organismo que não tem movimento para quebrar a coluna d'água é plâncton. Por exemplo, aqueles medusa, tudo mais, eles já são nécton, porque eles conseguem fazer uma movimentação e quebrar, mas não é uma movimentação tão eficaz. Então, dependendo da espécie, ele pode ser classificado como plâncton, porque ele é arrastado, ou algumas outras espécies que são grandes e têm movimento suficiente, são classificados como nécton, porque consegue quebrar a coluna d'água e fazer essa movimentação. Plâncton é como se fosse uma larva de peixe, ele pode ser, que está ali flutuando, mas ele virou inimigo de todo mundo. No caso, medusa é aquela... Eu não sei se é hidra. É que ela vive nas zonas abissais, né? São os tentáculos, tem os tentáculos que dá tipo caravela portuguesa. Você já viu caravela? Que é aquele. E Nemo, que tem aqueles que dão um choque na tartaruga, a tartaruga não sente. Você já viu em Nemo que tem um bocado de tentáculo. O Bob Esponja que a gente tava falando, não tem aquele assim, caçar água viva. Água viva também. Eu já vi caravela na praia. É nematocista o nome. Eu achei da célula que dá coisa. Não, que caravela, porque uma bolha de ar no meio do mar. É um dos animais mais primitivos que tem. Na verdade, ele é o primeiro animal do mundo, porque o primeiro animal, de fato, são as esponjas, mas não são considerados animais. São considerados animais primitivos, que é parazoário, que se chama. O que é que precisa para ser um animal? Primeiro, ser multicelular, ter mais de uma célula. E segundo, construir um tecido verdadeiro. Ou seja, as células se juntarem, se conectarem e formarem um tecido de verdade. Só que os poríferos, as esponjas, já ouviu falar das esponjas? São várias células que estão batendo água ali, com os cílios deles, jogando água pra dentro e se alimentando. Porífero é isso. Esponja pra lavar a louça. Isso, o Bob Esponja mesmo. O Bob Esponja, antigamente eles usavam a esponja para lavar a louça, só que eles criaram um artificial para parar de matar as esponjas. Mas as esponjas são os animais e eles existem de fato, eles são césseis, ficam fixos. Só que as medusas são o próximo passo da evolução animal, que é a junção das células, mas com organização, com tecido. Ela tem o batimento dos tentáculos que faz movimentar, ela entra a comida, ela digere, depois joga. O porífero ele só entra e sai por outro canto, a água ele vai filtrando. É um organismo mais complexo. As medusas e as águas-vivas são um dos primeiros organismos do mundo. O primeiro animal do mundo, assim, vivo, né? E se eu não me engano, as medusas são praticamente imortais. É porque elas têm uma célula chamada nematocisto, que ela ativa um cílio e libera uma substância urticante que dá o queimor nas pessoas, se tocar na pele. Aí só tem um bicho que consegue matar assim ela com maior facilidade, que é chamado quitenóforo, que vem depois, que é muito parecido, é transparente, é uma geleinha, só que ele tem um muco no corpo que faz com que ele não sinta os queimores da medusa, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque ela surgiu depois da medusa, e é como se fosse uma adaptação evolutiva para matar a medusa, entendeu? Como se a medusa estivesse dominando, dando choque todo mundo, ferrando todo mundo, e aí o predador chega lá, aquele que tem um muco, que consegue não sentir o choque, o nematocisto do molusco, né? Que na verdade é uma substância urticante. Ou seja, é uma adaptação, um organismo que surgiu em resposta à predação das medusas, entendeu? É tudo uma questão de evolução. Bom, que massa. Então, para finalizar aqui, gostaria de fazer uma pergunta a você. O que você aprendeu sobre a vida com a biologia? Pô, eu aprendi que vida é tudo, assim, antes da biologia eu tenho uma noção, mas depois da biologia eu consigo olhar agora para essa mesa e saber que aqui tem bactérias. Eu consigo olhar para esse espaço aqui e saber que tem fungos, e que aquele escuro ali muito provavelmente é um fungo, que é por conta da umidade,
e que a umidade ajuda os fungos a se desenvolver, ou seja, com a biologia eu consegui ter um conceito assim de todas as esferas da vida, do que é determinado vida e de vírus, que inclusive nem por alguns nem é chamado de vida também, mas tem um olhar mais amplo, sabe? Conseguir olhar para o ambiente e não me ver como um ser humano e o centro das coisas. Antes eu tinha muito, e tem muito essa questão do ser humano se achar o centro das coisas e ter um ego muito alto. Com a biologia a gente cria um conceito ecológico de que a gente não é a única coisa aqui, então a gente cria um conceito dos vegetais, a gente cria uns conceitos dos animais, a gente cria uns conceitos das algas, que é um grupo fora dos vegetais, a gente cria uns conceitos dos fungos, das bactérias, e aí eu posso usar isso para a questão de doença, eu posso usar isso para a questão da minha saúde, da minha respiração. Então entender o funcionamento dos organismos, primeiro entender que os organismos existem, me faz ter uma visão menos egoísta, me fez ter uma visão menos egoísta, mais respeitosa. Entender como eles funcionam foi melhor ainda, porque eu consigo usar o conhecimento de saber como é que aquele organismo sobrevive para aplicar em várias coisas da minha vida. Por exemplo, eu sei que um fungo depende de umidade, e que se eu der calor e que se eu der luz para ele não vai conseguir se desenvolver, porque é contrário à vida dele. Então eu posso aplicar o conhecimento da biologia para minha vida, e eu olho para a biologia sempre com esse olho, para que isso vai servir no meu dia a dia, né? Para todas as disciplinas eu gosto de olhar dessa forma, de que forma eu posso absorver isso. Tudo tem como ser absorvido. E o que será o Renilson que trabalha hoje com Siri? O que ele espera para ele nos próximos anos? Eu espero principalmente que eu consiga alinhar mais minha pesquisa com a questão da pesca. Na reserva que eu trabalho não tem caracterização de quem trabalha com siri, eu acho que eles não são tão assistidos quanto a isso. Eu pretendo muito trazer parâmetros ecológicos de questão de tamanho para lá, quero comparar as duas reservas e dizer, a gente está no estado crítico aqui, precisa direcionar um retorno aqui, nem que seja para proteção no período de reprodução, que não tem hoje em dia. Essa arte de pesca aqui, a de arrasto, não é bom usar também aqui nessa reserva de Tamaracá por conta disso. Quero dar um retorno do ponto de vista ecológico, mas principalmente conseguir trazer essa questão da pesca exclusiva de siri. Quem é que faz isso? Quanto ele ganha por mês? Como a família dele sobrevive com isso? Ele precisa trabalhar com alguma outra coisa? Quanto tempo é a jornada de trabalho? Caracterizar isso, tornar isso uma profissão. Porque ainda a pesca de siri é vista ainda como algo secundário dentro do manguezal. É visto como algo que eles fazem por opção. Mas a gente não pode tratar uma vida, um animal como uma opção. Ele está sendo pego e ele está sendo explorado, então ele precisa ser estudado. E a gente precisa montar estratégia de defesa. Porque vai chegar uma hora que ele vai estar como o Goiamum, que a água vai estar tão poluída que os siris vão estar mortos. Que teve tanta pesca que os siris vão estar mortos. Então é preciso olhar e ter esse olhar do amanhã e usar esse olhar do amanhã para construir propostas efetivas para hoje. Não esperar chegar em ameaça de extinção, não esperar em chegar em níveis críticos para montar estratégia de defesa, porque a destruição suficiente que a gente causou ao mangue, a Mata Atlântica de só ter 7% já é o bastante para instalar a medida de defesa agora. A gente não precisa esperar avançar mais, entendeu? Está no crítico há muito tempo, sabe? Então, foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio de... Esse foi mais um episódio de Tropicast, o podcast mais tropical que você vai ver. Valeu! Valeu, pessoal! Obrigado! Boa! Deixa eu...